Ora bem, vamos começar? Vamos começar. Sim. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um Books and Beers, Beers and Books. que ainda não sabemos se vai ser o nome do canal ou não. Eu acho que não vai ser, mas pronto. Mas eu gosto de livros e gosto de cerveja. Tua vida é muito difícil. Não, é simples. Eu gosto de livros e gosto de cerveja. Books and Beers. Beers and Books. Books and Beers. Continuando. Ora bem, a cerveja de hoje, ou a cerveja do mês, vamos chamar-lhe assim, é a Żywiec. Żywiec Saison de 2015. Żywiec Saison. Foi feita em outubro de 2015. É uma cerveja placa de uma brewery que é de 1856. Com levedura francesa. Com levedura francesa e assim só um lamiré de laranja amarga. Eu não senti bem o amargo. Um bitter de laranja. Um bitter de laranja. E foi comprada numa das nossas idas à Polónia, que andámos a querer investigar melhor a cerveja polaca. Ainda bem, é da mesma leva. Veio da mesma leva que a última cerveja. E é uma Farmhouse Ale. E isso está tudo dito. E está tudo dito. E pronto, não é assim nada de especial. É uma cerveja que se bebe bem fresca. Deixa eu cá provar outra vez. Estas cervejas não têm gás como as nossas. Não são uma Superboc ou uma Sagres. Portanto, é outro tipo de cerveja. Esta também não é uma cerveja artesanal, mas... Eu acho que está boa. Isso é que importa. É sim, senhora. Se está boa, é o que importa. Se está boa é para beber. Se está boa, é para beber. Se não é desperdício. Mas falando um bocadinho mais da cerveja. Não há muito mais a dizer sobre a cerveja. É boa, é uma Farmhouse Ale. É polaca. Tem de provar. Quem não provar... Podem fazer é de um duas ovo podre. maneiras. Podem tentar arranjá-la numa loja da especialidade ou podem ir à Polónia. Eu recomendo a segunda. Mas... eu sou a favor de irem-se experimentando as cervejas craft locais. Sim. E sim. à medida que vamos viajando, depois ganhamos a mania de experimentar as locais de lá. Exato. Nós, Exato. por acaso, este copo é de uma cervejaria local portuguesa. Aqui local. Fazemos publicidade. Deixem-me dizer não que isto correu mal. Este copo, por exemplo, é de uma. Foi ali pedido emprestado ao dono de uma cervejaria local que também faz cerveja artesanal em Portugal. É a Birraria, é daqui da Almada, onde nós vivemos. E costumamos ir lá para beber cervejas artesanais, a conhecer um bocado melhor as cervejas artesanais que se fazem em Portugal e não só, que eu também costumo importar algumas de fora. Exato. É o único sítio que conhecemos em Almada que faz cerveja artesanal, portanto nós costumamos ir lá. Sim, é capaz de ser o único. Regularmente, mas em Portugal já costuma haver o hábito de haver mais cervejarias sim. artesanais, Mais. especialmente nos últimos anos. Temos visto um grande número a aparecer. Nós ganhámos um bocado a mania das cervejas artesanais quando estávamos a emigrar lá fora, onde havia bares, onde havia muito mais diversidade de cerveja. Então fomos conhecendo as cervejas ali e agora voltámos a Portugal e pronto, estamos a descobrir. É uma agradável surpresa. Estamos a descobrir o que é que se faz em Portugal e que de facto há coisas com alguma qualidade. E há bastante qualidade de norte a sul, eu digo-vos. Porque já provei bastantes do norte, bastantes do centro e bastantes do sul e há coisas muito boas. Mais uma vez apoiamos o que é nosso. Neste caso não estamos a apoiar porque é polaco, mas... mas a cerveja artesanal portuguesa é muito boa. Muito boa mesmo. No próximo Beers and Books vamos fazer uma com uma cerveja portuguesa. Que também temos ali umas quantas. E falando de livros... Foi a parte das cervejas, falando de livros. Ora bem, o tema do Books and Beers de hoje... Ora bem, o tema do Books and Beers deste vídeo vai ser Isaac Asimov, Foundation. Todos os livros do Foundation. Este é o 1. Estes são 3, aliás, não só. Este é o 4. Este é o 5. Este é o 6. E este é o 7. E perguntam vocês, quem é que tem pachorra de ler isto tudo? Quem é que tem pachorra de ler isto tudo? Fui eu. Eu acabei de ler isto tudo e recomendo vivamente. Foundation é muito bom. Isaac Asimov em si é muito bom.
é um dos clássicos de ficção científica e eu fui atrás do que é que ele tinha feito justamente por ser fortemente recomendado em ficção científica. Não me desapontou minimamente, está muito bem escrito, os conceitos são interessantes, a história está bem definida, as personagens são muito interessantes também. Toda a saga à volta do Foundation adorei, portanto recomendo vivamente, acho que dei 5 estrelas a todos, se calhar um deles só dei 4 estrelas, mas no geral adorei imenso todos os livros e quando comecei tive de os ler a todos porque puxava muito para saber o que é que ia acontecer a seguir na história. Eu não li os Foundation, ainda está na wishlist, vai ser também uma dos objetivos de 2017, vai ser ler o Foundation. Eu conheço o iRobot, do Asimov, que comprei esse livro, ainda em segunda mão, e adorei o livro. Ainda não vi o filme porque o filme é com o Will Smith e eu confesso que não gosto muito do O Will Smith. iRobot é um conjunto de várias histórias Exato, mas gostei à muito, volta da temática dos gostei robôs. muito do livro e da maneira como ele escreve. Gosto Isto muito da foi ficção escrito científica. numa altura onde não havia robôs. Exato, ele é visto como futurista, Sim. não é? E é um autor muito conceituado por causa disso. Mas estes já são mais recentes, ou seja, mais do final de vida dele, não? Vou-te explicar um bocado a lógica. Então, porque como eu ainda não li, eu também ainda não sei. a trilogia original foi escrita, acho que nos Vai anos... explicando que eu vou bebendo. Foi escrita nos anos, acho que 70 ou 80. Vendeu um bocadinho, Podemos ver. Sim. vendeu um bocadinho, mas não foi por aí além. Depois ele, entretanto, foi escrevendo outras coisas, ficou famoso com as séries dos robôs. E a editora dele da altura estava à procura de mais coisas dele para editar e lembrou-se de comprar os direitos dos Foundation outra vez e reeditá-los. E aí, quando os reeditou, ganhou um rolo de prémios, foi best-seller, foi uma coisa para. Portanto, é um excelente exemplo de coisas que não são promovidas no devido tempo ou que não saem na altura certa, no time to market, que depois ficam um bocado perdidas e não são valorizadas de acordo com o real valor que elas têm. Ele, depois disto ter tido sucesso, montes de anos depois de ele os ter escrito originalmente, voltou a escrever e escreveu mais 2 ou 3 deles. Entretanto, foi fazer outras coisas e, passado outra década, escreveu mais 2. E o último que ele escreveu, o Forward to the Foundation, escreveu já quando estava quase a morrer. Portanto, isto tem acho que 3 anos, uma coisa assim. Deixa-me ver qual é que foi o ano de edição disto. Sim, eles foram editados desde 1942 até 1993. Os Foundation. Portanto, 93. foram 50 anos a editar Sim. livros. E acho que ele morreu em 97. Não quero estar a mentir, não tenho a certeza. Mas o senhor morreu pouco depois deste livro ser editado, isso eu sei. 92. 92? Sim, 6 de abril de 92. Mas que ele morreu em 92, o livro foi editado em 93. Já tinha o livro escrito. Já tinha o livro escrito e Foi editou editado depois. depois. Portanto, foi um dos últimos livros que ele escreveu. E nota-se um bocado que ele está... a própria história do último livro em si... eu para contar esta história tenho que contar a história dos livros todos. Então, só sinopse, sem spoilers, né? Primeiro livro, trilogia. É a história de a criação da Foundation em si, que é... Portanto, nós estamos numa galáxia, a galáxia está cheia de humanos, há um império, o império está a cair, porque todos os impérios caem, toda a gente sabe isso, e o senhor Ari Seldon, que é a personagem principal do primeiro livro, lembra-se, e se nós descobríssemos uma ciência que nos ajuda a prevenir a decadência do império, ou, nessa impossibilidade, arranja-se uma maneira de acelerar a recuperação de uma nova civilização após a queda do império. E criou então a Foundation, a Fundação, que é um planeta no outro lado da galáxia que vai ressurgir e o Império vai ser recriado a partir daí, e ele prova que cientificamente, historicamente, comprovativamente, pelo comportamento dos humanos, isto vai acontecer de certeza absoluta. Não podemos dizer a ninguém, porque se alguém sabe, a história vai mudar. Está tudo estragado. Então ele adivinha que no futuro vai haver uma série de crises a dados pontos e que as pessoas vão conseguir sobrepor isso e a Foundation vai florescer.
Pronto, e de facto é o que acontece. No primeiro livro comprova-se isso. De facto, a Foundation é criada. O segundo livro é sobre a luta da Foundation contra o Empire que está em declínio. Como é que a Foundation consegue subsistir apesar do Império ainda existir. E depois o Second Foundation é sobre a segunda fundação que existe no outro lado da galáxia, que supostamente contrapõe ou é um plano B para o plano do Harry Seldon de salvar a humanidade no futuro. E pronto, os 3 primeiros livros são sobre isso. Depois, o quarto livro, Foundation's Edge, é sobre... Não tenho certeza, deixa-me ler a sinopse no instante. Eu não sei, porque eu estou aqui a tentar ser convencida a ler os Foundations. Que eu já vou inserir na minha TBR de 2017, portanto já estou convencida. Então, Foundation's Edge passa-se depois da guerra entre a Foundation e o Império estar resolvida. E é a história de 2 personagens que são exiladas da Fundação para tentarem descobrir de certeza se de facto a segunda Fundação desapareceu da equação ou se ainda está escondida a planear alguma coisa. E tem um twist muito engraçado no final. Portanto, foi uma história muito interessante. O desenvolvimento das personagens é excelente. E começa a introduzir o conceito dos robôs, que é outra série do Asimov. Que os robôs é que estão a tentar ajudar a humanidade e que estão a tentar guiá-la para o caminho certo e que tiveram uma contribuição importante. Não vou estragar, portanto não vou dizer o final disto. O que eu posso dizer é que no livro seguinte eles vão à procura, ou encontram a Terra, ou tentam encontrar a Terra. Neste já estavam à procura da Terra, que é o planeta original de onde saiu toda a humanidade. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Excepto que as pessoas nesta altura do tempo já não sabiam isso. Não sabiam de onde é que vinha a humanidade. Não sei. Já é um futuro muito... Eu acho que é ali do planeta ali ao lado. Não é o mais velho que existe aqui. É capaz, não sei. E os outros diziam, não, és um ganda burro, não é nada. Isto é muito mais atrás, é um outro planeta chamado Aurora. E lá Aurora, mas eu não conheço nenhuma Aurora. Iam lá à Aurora, então Aurora Borealis. Mas a Aurora já desapareceu. Então, de onde é que é? Ou é proibido ir à Aurora agora, então de onde é que veio originalmente? Então eles estão a redescobrir a lógica original que na série dos iRobots está toda contada abertamente. Portanto, isto para sumarizar, os humanos vieram da Terra, colonizaram outros países, outros mundos. No iRobot é falado sobre isso, que colonizaram outros mundos e a partir desses mundos colonizaram o resto da galáxia. E no Foundation estão a fazer o caminho ao contrário. Estão na galáxia, já toda estabelecida, estão à procura dos mundos originais para descobrir onde é que está a Terra original. E pronto, não vou estragar a história, mas este segundo livro é sobre isto, tentar reencontrar a Terra. E depois estes voltam para trás. Este é o Prelude to the Foundation, volta à história original do Harry Seldon, quando ele começou a desenhar pela primeira vez o conceito da Psychoscience. Estava a parecer um bocado de Star Wars e andar para a frente e para trás, não? Sim, mas faz sentido, não é forçado. Porque quando eles contam a história, tens assim espaço em aberto onde pode acontecer muitas coisas ali. Okay. E estes livros vêm responder a muitas perguntas originalmente. Tipo, de onde é que veio esta ciência da Psychohistory? E estes 2 livros contam isto exatamente. A vida toda do Harry Seldon estão nestes 2 livros. Como é que ele inventou a Psychohistory para começar. Ou como é que se transformou numa ciência a sério. E os últimos dias do Sr. Harry Seldon, quando o Império está todo a cair aos pedaços, como é que ele consegue manter o conceito de criar a fundação, como é que ele consegue angariar fundos para isso resolver, arranjar pessoas para isso desenvolver. São bastante interessantes. E tem muitos twists, e tem muitas personagens secundárias com personalidades muito próprias. E é fácil de uma pessoa seguir essa linha ou é fácil de uma pessoa se perder no meio disso tudo? Não, é bastante fácil. Seguir? Sim. Okay. A maneira como ele escreve foca-se muito numa personagem específica. Tu percebes que ele está a falar daquela personagem. Não há tipo... Há alguns livros que tu sentes que são personagens a mais e perdes de quem é quem. Sim, exato. E neste não. Há se calhar para aí no 4º ou no 5º houve ali algumas personagens que ele saltava de mundo a mundo muito rapidamente. Era um bocado difícil uma pessoa ter certeza qual personagem era qual, mas no geral não senti isso. Ok. Então eu tenho umas perguntinhas para ti. Pode ser? Então pergunta lá. Pode ser. Achas que isto dava um filme? Ou se calhar uma série? Dado o tamanho
Da série em si? Dava vários. O filme é capaz de não funcionar muito bem, porque tem muita. É muito ao longo do tempo, não tem muita ação, portanto, ia acabar por ser uma cena muito diálogos, portanto, acho que já não funcionava muito bem como filme. É capaz, depende do realizador, mas tenho alguma relutância em ver isso. E se desse, tinham sempre aí uns 3 no mínimo. Mas uma série de televisão? Uma série de televisão acho que era capaz de ser uma coisa mais engraçada, mais, Ok. mais interessante. Já falaste em vários personagens, mas heróis. É focado só num herói ou são mais do que Tem vários. De livro para livro vai saltando. Foca-se muito no Harry Seldon, que é a E pessoa... tem... Sim, desculpa. Mas tem batalhas? Tem batalhas... Não. Ou os heróis não são no sentido de herói, mas são no sentido de personagens principais? Como é que eu te dizer? Não há confrontos necessariamente físicos. Há alguns onde, pronto, um saca de uma pistola e o outro tem de fazer, mas é mais coisas psicológicas, estarem a descrever a lógica de como é que estão, tentar a subverter a lógica dos outros. Há muita manipulação de personagens umas a manipularem os outros, sem se perceber muito bem quem é que está a manipular quem. Então é um bocadinho mais política do que propriamente É um guerras. bocado política, sim. Ok. Isso era capaz de dar uma série interessante. Sim. Sim, isso era capaz de dar E uma série depois interessante. tem várias personagens que, à medida que o tempo vai avançando, vais tendo as várias personagens que vão resolvendo as várias crises da fundação. Depois chegas a ter personagens que são netas de outras personagens. Tu vês pelo nome que eles estão relacionados com essas personagens, é muito engraçado. E que depois também tem um papel crítico no desenrolar da história. Ok. Relativamente à maneira como está escrito, o inglês é acessível, é mais complexo, comparando um bocadinho com o Senhor dos Anéis. Se calhar é capaz de ser o mais fácil. O Senhor dos Anéis já é um inglês assim um bocadinho mais, não diria super avançado, mas já é um nível Mais acima avançado. do básico. Vá. Como é que é o inglês? Eu achei acessível, não achei... Porque certamente que há a tradução desses livros, mas se calhar perde-se alguma coisa na descrição das cenas, nas expressões. Eu ou prefiro, não? sempre que eu conheço a língua materna, eu prefiro ler o original, por isso é que eu li o Foundation em inglês. Não sei se sequer há traduções em português, com certeza deve haver. Com certeza deve haver. Mas eu preferi o original e não me arrependi de ter lido o original. Portanto, não consigo falar sobre a tradução em português, mas o inglês eu acho que é acessível. Eu também li o Senhor dos Anéis, portanto, para comparar com o Senhor dos Anéis, acho que o Senhor dos Anéis é capaz de ser um bocado mais avançado do que o Foundation. O Foundation é um bocado acessível. Tem algumas expressões que não são assim muito comuns, mas não é nada transcendental. Não tive em nenhuma altura de ir procurar um dicionário. Ok. E percebi perfeitamente o que é que o Sr. Asimov estava a tentar dizer. Está bem. Portanto, pareceu-me acessível. Então, e a minha última pergunta, porque tinha que ser, não é? Já que eu gosto, é dos meus géneros favoritos. Será que há graphic novel do Foundation? Acho que não. É uma pena. Não É uma procurei, pena, mas acho que não. porque se calhar iria funcionar bem. Tenho algumas dúvidas se funcionaria bem. Mas se tem todas as galáxias e passagens de mundos para outros mundos, era capaz de ficar giro. Mas o que é que tu vais fazer? Vais desenhar um planeta e depois no cómic Eu seguinte outro não sei planeta? desenhar, eu não faço graphic novels, mas, por exemplo, olha, comparando com a saga também tem vários mundos. Mas a saga tem muito mais ação. Tem muito mais ação, Isto é é uma verdade, cena mais política, não é tão... Mas a saga mistura muitas coisas. Mistura ação com histórias familiares, com amor, com vinganças. Mistura tudo. Eu não Agora- estou a conseguir visualizar a Foundation como o graphic bem, novel. tudo bem. É capaz de ser possível, mas eu acho que tem demasiada descrição e demasiado diálogo para funcionar muito bem como graphic novel. Está bem. É a minha opinião, pelo menos. Ok. Então, entrando um bocadinho mais na história, que aspectos sociais é que estão assim explicitados no Foundation? Então temos várias questões sociais muito interessantes que estão lá incluídas. Um deles é sobre toda a questão dos robôs, da robótica, como é que a robótica pode ajudar a humanidade ou não pode ajudar a humanidade. O Sr. Asimov foi quem inventou as 3 leis da robótica. Portanto, que o robô não pode causar mal a si próprio, mas também não pode causar mal a humanos. E não pode, por inação, deixar causar mal a humanos. E durante esta história os robôs tentam evoluir para levarem isso um passo mais à frente, tentarem ajudar a humanidade e deturpar um bocado as leis, mas continuar a ajudar a humanidade.
porque a humanidade sumariamente não sabe ajudar-se a si própria. A humanidade é um bocado tonhó e tende para a extinção. Então os robôs são obrigados a tomar esse papel e tentar ajudar-nos a manter-nos vivos. Parece-me que estás a descrever, tirando a parte dos robôs, parece-me que estás a descrever a nossa sociedade atual. Sim, e o Asimov, o início dos robôs é um bocado a sociedade atual. Pensa um bocado futuristicamente, algumas coisas que não existem atualmente, mas a lógica é um bocado isso. Começa a haver uma sobrepopulação, uma falta de recursos, muita burocratização nos sistemas, queres fazer alguma coisa e não consegues, não há maneira de dares a volta àquilo, e depois as pessoas começam a ter atitudes políticas de começar a subverter o sistema, mas só para dar cabo dele, sem de facto trazer benefício para a sociedade em si. E vê-se muito isto, quer nas séries dos robôs, dos poucos que comecei a ler, quer nesta do Foundation, fala-se muito sobre isso. Outra questão social que é mencionada muito no Foundation é a questão da radioatividade. A dada altura é mencionado que a Terra, houve um rumor que a Terra estava inabitável porque estava radioativa. E os personagens começam a falar: mas isso é completamente estúpido. Porque é que a Terra haveria de estar radioativa? As pessoas certamente não iam destruir o próprio sítio onde vivem. Claro que não. Nunca haviam de fazer isso. Que ideia. Que ideia. Se calhar podiam, nas guerras, se calhar mandarem bombas nucleares uns aos outros. Não, isso nunca iria acontecer. Não, camada de ozono destruída, aquecimento global. Não estou a ver onde é que o senhor foi buscar essas ideias. Isto é muito interessante, porque isto foi escrito durante a Guerra Fria, ou tendo em mente o tempo da Guerra Fria, portanto... Pois, não, acho que não. É muito não curioso. Iria acontecer. Então uma outra questão social que eu queria ainda falar é sobre a questão do imperialismo. É muito falado que a galáxia transformou-se num império e que o império está a colapsar e que é impossível evitar isso. O Eddie Selden tentou impedir o colapso do império, mas de facto tornou-se impossível. E era impossível porquê? Porque era tão grande que a parte externa do Império começava a tentar criar a sua própria independência, criar o seu próprio poder. O sistema centralizado deixava de funcionar, deixava de ter de facto poder real, acabava por ser sempre manipulado por alguém que estava a trabalhar nas sombras para isso, e se tentasse levar a sua avante era acusado de ser um tirano. Se não levasse a sua avante era considerado fraco, havia outra pessoa a tentar sobrepor, portanto havia sempre, o Império estava sempre muito periclitante. E o próprio... Periclitante. Periclitante, o que ela disse. O próprio centro do Império era um mundo chamado Trantor, ou Trenton, já não me lembro muito bem o nome, e esse próprio mundo em si estava extremamente segmentizado, e viviam lá milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas. Tinha vários estratos sociais, que lembra um bocado... Faz-me lembrar o Saturn Apartments, que é um mangá, exato, que também era assim por níveis, e quanto mais alto se estava, mais elitista eras no mundo. E pronto, também há agora um livro que por acaso saiu que Olha, mas eu estou curiosa porque é o de 100th Floor, uma cena assim, e é exatamente a história é um bocado essa, é um prédio e as pessoas vivem no prédio e quem mora no número 100 é super mega poderoso. E nos hotéis normalmente a última suíte é para o pessoal mais abastado. Exato. Eu já fiquei no 25º andar. Estás quase lá, tinha falta só um bocadinho assim. O dobro. O hotel tinha para aí o dobro. Foi assim uma cena espetacular. Mas, sim, desculpa, continua. Então, voltando ao Foundation, neste mundo, no Trantor, há muitos níveis de diferentes estratos. As pessoas nunca chegam a ver o céu, ou há uma parte muito pequena do mundo que ainda se consegue ver o céu, o resto é tudo uma doma, impossível de ver, tem luzes artificiais, tem sistema climatérico artificial a simular que é real. Saturn Apartments. Mas o Saturn Apartments era uma nave espacial. Sim, mas tinhas que levar as janelas para conseguir ver, o que era uma cena fantástica. O vídeo é sobre a Foundation. Sorry. Continua. E então, entretanto, tens estas várias camadas de estratos sociais e depois tens várias secções
e cada secção própria do planeta tem a sua própria cultura, portanto é um pequeno planeta dentro do planeta. E todos eles têm as suas questões políticas, culturais. Nos últimos 2 livros da sequência, o Forward Foundation e o Prelude to Foundation, eles falam muito sobre as diferenças sociais dentro do Trenton em si. É muito engraçado ler sobre isso. Lembra algumas zonas na Terra também que culturalmente não faz qualquer sentido para países civilizados, mas que depois vai-se a conhecer a lógica por trás daquilo e ainda faz algum sentido, mas seria muito difícil as pessoas adaptarem-se vindo do mundo ocidental, por exemplo. Portanto, tem questões culturais muito interessantes, muito válidas. E sim, acho que vale a pena ler. Não me estou a lembrar de mais nada para dizer sobre Foundation em particular. Portanto, acho que é assim. Queres fazer o wrap-up? No total é uma série de quantos livros? Não contando com esse primeiro que são os 3 num. Portanto, 3 volumes mais... 3 mais 4. Portanto, 7. É grandinha. É grandinha. É uma série grandinha. Dá para matar alguém. Dá para matar alguém. E porquê que a gente tem uma versão em hardback e o resto tudo em paperback? Porque... Filipe? Sabes que isso fica mal na estante. Porque este foi o primeiro que comprei. Este tinha 3 em 1 e não há reedição dos outros 4 em hardback. Esta série só tem estes 3. Foi uma falha. Falha grande. Mas este tem muito melhor aspecto que os outros. Tem. É capa rija. A mim não me chateia, não sei porque é que vives traumatizada com isso. Porque a série depois destoa. Estou. Exato. Ora bem, e é isto. Foi o nosso Books and Beers. Beers and Books. Exato, deste mês. Digam-nos o que é que acharam do Foundation, se já leram, se não leram, se têm curiosidade para ler, se acham que é enorme, se acham que de alguma forma é interessante. De quem já leu, digam-nos se acha que dá uma série de televisão ou um filme, porque não, vamos discutir aqui em baixo nos comentários. Digam-nos o que é que acharam da cerveja, se bebem cerveja, se gostam mais de cerveja dita comercial ou da artesanal. Se alguém conhece a birraria. Se vão às quintas-feiras. Às quintas-feiras nós estamos lá, com alguma frequência. E façam like do vídeo, subscrevam ao canal. E... No próximo vídeo vamos tentar ter uma cerveja artesanal portuguesa. Vamos tentar ter uma cerveja artesanal portuguesa, exato. Portanto, não percam o próximo Books and Beers. Porque nós também não. E o Beers and Books também não. Ok? Beers and Books. Tchau. Tchau. Portanto, isto, e tal, que aspectos sociais estão relacionados com o Foundation. Deixa eu falar para a câmara, amor. E tal, que aspectos sociais estão explicitados no Foundation. E eu digo-te, és tu que és suposto dizer. Não?